Eu vou te dizer hoje o que eu fiz para ficar fluente em inglês sozinho, rapidamente. Depois de quase ser reprovado em inglês, eu decidi que eu ia ser fluente. E olha que eu tentei de tudo, aplicativos, aprender inglês com séries, fazer escola de inglês, falar com nativos online, YouTube, internet, textos, mas sem sucesso. Mas foi aí que eu percebi que eu estava focando no lugar errado. A galinha dos ovos de ouro estava bem debaixo dos meus olhos e eu não tinha percebido. Foi aí que eu descobri algo que mudou tudo. And then I figured out the easiest way to speak in English without struggling anymore. O ano era 2016 e eu quase fui reprovado em inglês. Eu lembro do dia que eu estava fazendo a prova final e eu não sabia a questão. E meu amigo que estava atrás, ele passou cola para mim e eu consegui passar nessa prova e passei de ano e acabei o colegial. 2017 eu decidi que eu seria fluente na língua inglesa. Mas eu não fazia ideia de como começar e de como eu conseguiria chegar na fluência da minha comunicação em inglês. Eu lembro que em 2017 eu trabalhava numa creche onde eu dava aula de música lá. Essa creche ela tinha alunos até 5 anos e recém-nascidos, enfim, eu dava aula para todas as turmas, até para os bebezinhos. E nesse meio tempo, eu lembro de um dia que eu estava voltando para casa e eu pensei, como é possível crianças de 2 anos conseguirem aprender um idioma totalmente novo, sem nenhum tipo de ensinamento, sem nenhum tipo de gramática, sem nenhum tipo de professor. E eu, na época eu tinha 18 anos, e eu com 18 anos não consigo aprender a falar inglês. E foi aí que eu tive um insight. E se eu tentasse aprender inglês como uma criança aprende sua língua materna? E olha, eu demorei muito para fazer isso aqui, para achar esses dados, então por favor, deixa o seu like se você está gostando desse vídeo, tá bom? Eu decidi aprender como uma criança. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. E eu não sei se você sabe, mas as pessoas aprendem um idioma materno de forma muito semelhante e é dividido em algumas fases. A primeira fase é a fase pré-linguística, do 0 aos 12 meses, onde a criança só balbucia. Depois, dos 12 aos 18 meses, ele começa a tentar falar alguns tipos de palavras, alguns tipos de vocabulários esparsos, soltos, como mamãe, papai, bola. Depois ele começa a usar essas palavras e juntar com algum tipo de ação. Pegar a bola, fazer xixi, sei lá. Ele começa a utilizar os vocabulários que ele aprendeu com algum tipo de ação e ele começa a dar sentido para essas palavras. Ele começa a combinar palavras. Essa é a segunda fase. A terceira fase é uma explosão de vocabulário, dos 2 aos 3 anos. Onde ele começa a pegar todos os vocabulários, aprender muito mais rapidamente e adicionar verbos, preposições e formar frases cada vez mais complexas. E a partir daí, ele simplesmente começa a utilizar frases mais complexas com vocabulários mais complexos e conseguir apurar tanto sua comunicação auditiva, a sua compreensão auditiva, quanto sua compreensão verbal. Mas eu tinha um desafio. Como que eu seria bombardeado de palavras em inglês, de estímulos em inglês, se eu não estava morando nos Estados Unidos ou em nenhum outro lugar que só falasse a língua inglesa? Então eu tive uma brilhante ideia que você pode fazer aí mesmo na sua casa agora, se você quiser. Eu comecei a me imergir totalmente na língua inglesa através de algo que é muito raro de se ver hoje em dia, a internet. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tudo que você precisa é entender 2 palavras, é entender 2 conceitos: input e output. Input, output. O que significa isso? Presta atenção porque agora vem o ouro do vídeo, tá bom? E se você está gostando, se inscreva no canal porque eu vou falar agora algo que vai realmente mudar a percepção sobre o aprendizado de um novo idioma na sua mente. Imagina que você sai do útero da sua mãe agora mesmo e você sabe 0% sobre linguagem humana. Você nunca ouviu nada e nem viu expressões faciais, nada parecido. O que você vai ter que fazer durante 12 meses da sua vida é absorver informações acerca do seu ambiente. Você vai ter que absorver o máximo de informação. Todas as palavras, todas as expressões faciais, todos os gestos, tudo será importante para o seu aprendizado na linguagem humana. A linguagem humana é muito mais do que simplesmente o idioma, mas sim a forma com que nós nos comunicamos. Então, durante 12 meses você vai ter que absorver tudo que você tem que absorver para depois, entre 1 ano e 5 anos, você começar a desenvolver o seu output, que é a forma que você
expele esses conhecimentos, então ele entra na sua cabeça e depois você vai fazer o output. Então foi exatamente isso que eu apliquei para ficar fluente em inglês. Eu entendi que eu deveria me expor o máximo possível à língua inglesa, fazendo o input, entrando informações o máximo possível. Então eu comecei a ver tudo o que eu pudesse em inglês, vídeos em inglês, mesmo se eu não entendesse absolutamente nada, porque afinal de contas você vem ao mundo e não entende absolutamente nada. Foi esse conceito que eu apliquei. Eu comecei a ver vídeos em inglês sem legendas. Se tivesse legenda, tudo bem, porque eu já também iria treinar a parte da escrita e da leitura. Então eu via vídeos em inglês com legenda, eu via filmes em inglês com legenda em português. Em inglês era raro, porque você não vai entender o filme, vai se entediar. Então eu via em inglês o filme, mas eu via com legenda em português. Isso é muito poderoso. Eu ouvia textos em inglês com transcrição, eu fazia isso e a minha missão diária era fazer isso todos os dias. Todos os dias eu tinha que me expor 100% ao inglês, o máximo possível. Afinal de contas, nós moramos no Brasil e nós não ouvimos inglês ao nosso redor. Então eu teria que fazer isso de forma sintetizada, quase que um rato de laboratório. Quando eu entendi esse conceito, eu comecei a trabalhar alguns tipos de pilares. Pilares esses que me fizeram realmente entender o inglês, tanto falado quanto escrito, e conseguir me comunicar. O primeiro pilar que eu poderia apontar é aprender vocabulários. Você precisa ter uma vasta extensão de vocabulários. Afinal de contas, se você fosse uma criança, você teria que primeiro aprender vocabulários. Lembra da fase 1 do aprendizado? Eu comecei a entender que a primeira coisa que eu deveria fazer é aprender vocabulários. Afinal de contas, uma criança ela começa a aprender inglês ou a língua materna com vocabulários. Então você precisa ter esse pilar do vocabulário. A segunda coisa que eu comecei a fazer é aprender frases que eu poderia utilizar. E não somente aprender frases, mas entender a lógica por detrás disso. Então eu pegava vocabulários, pegava frases novas, mas agora vem um ponto super importante para você entender. Olha, me escuta, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não adianta você tentar aprender inglês sem pronunciar e sem escutar a forma nativa. Não adianta você tentar aprender inglês sem pronunciar as palavras e sem aprender a forma nativa de se pronunciar. Muito provavelmente você escuta um nativo falando, mas não entende nada. Sabe por quê? Porque a forma com que ele fala não é a forma com que você está treinando. Quando você aprende uma língua materna, você escuta da mesma forma que você vai falar a todo momento. E sabe como você começa a repetir? Da mesma forma que você ouve. E é por esse motivo que você precisa treinar a sua pronúncia da mesma maneira que você está ouvindo. E para você entender como um nativo fala, isso é assunto por um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como o nativo fala e como você pode aplicar uma técnica chamada shadowing para conseguir falar exatamente como o nativo. Isso vai aumentar a sua compreensão em 90% no inglês. E falando nisso, eu tenho um pacote de e-books que custa somente R$ 35,90 na promoção. Eu nem sei por que eu faço tão barato esse pacote, onde ele tem diversos diálogos e um guia prático de conversação em inglês, cara. Todos com áudios, para você conseguir treinar sua pronúncia e o seu listening. Eu comecei a fazer isso todos os dias. Vocabulários novos entrando, input. Frases novas entrando, input. Fazendo a pronunciação correta, output. E ouvindo textos em inglês, ouvindo vídeos em inglês, ouvindo séries em inglês, fazendo o input e o output todos os dias. E isso começa a virar uma bola de neve, porque você começa a ouvir vídeos, começa a identificar palavras que você aprendeu no dia anterior, começa a identificar frases que você aprendeu no dia anterior. E aí, depois de que eu fiz tudo isso, minha compreensão no inglês já estava muito avançada. Eu já tinha muito vocabulário. Eu comecei a partir para métodos mais avançados, como, por exemplo, aprender inglês com séries. Eu começava a ouvir as séries com legenda em português, depois eu parava, botava legenda em inglês e eu começava a traduzir esses vocábulos, repetir como eles faziam com a técnica de shadowing, repetindo exatamente, imitando exatamente, e com isso eu fiz com várias séries e isso começou a virar uma bola de neve e de repente eu estava fluente na língua inglesa. Então se você gostou desse vídeo, me dá o like, se inscreve e não deixa de ver a minha super oferta dos meus e-books, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.